arrebatada ao inferno. Você deve parar de correr atrás de milagres. Um testemunho de uma mulher nigeriana, Gracia Ikoi. Quando morri, fui transportada para o céu. Foi-me mostrado o filme da minha vida desde o nascimento. Tudo foi filmado e gravado. Eu não poderia negar nada. Mais tarde, os anjos me transportaram para visitar o inferno. Amados, este é o momento em que devemos proclamar as boas novas do Evangelho em voz alta. O que é triste é quando estamos falando, muitos estão terminando suas vidas no inferno. Ali as pessoas clamam a Jesus por ajuda. Eles pedem uma segunda oportunidade para se arrepender, mas é tarde demais. Existem muitos departamentos no inferno. Estávamos viajando de um departamento para outro. O sangue de Jesus não pode salvar aqueles que estão no inferno. Departamento dos jovens. Quando fomos para o departamento de jovens, fiquei horrorizado e gritei de compaixão e horror. Como resultado, uma tela apareceu para mim. Vi Jesus Cristo na cruz chorando como um bebê por essas pessoas. O anjo me disse: Gracia, seu grito de misericórdia e horror alcançou o céu e o coração de Jesus, que começou a chorar por essas almas condenadas, porque seu sangue não pode mais salvá-las. Neste cenário não há nada que Jesus possa fazer por elas. Então eu vi sangue saindo das mãos de Jesus. Nesse departamento, vi demônios torturando uma jovem. Eles abriram as pernas dela como fazemos com a galinha. Demônios foram pegar facas e instrumentos afiados e a perfuraram com essas facas. Imaginem facas em suas partes íntimas como dói. Repita comigo: não vou para o inferno em nome de Jesus. Então eu vi um demônio vindo com pênis de aço. Deixe-me dizer que eu era uma prostituta. Vi todas as coisas, mas não um pênis de aço. O comprimento desse pênis era de 1 metro. A mulher era despedaçada toda vez que o demônio a estuprava. Após minutos seu corpo voltava a se compor novamente, e era um ciclo repetido. Os anjos disseram: Gracia, a jovem que é torturada, se chama Clarice. Era cantora de coral e tradutora de pastores, mas um dia foi cometer fornicação. Enquanto voltava para casa, foi atropelada por um carro. Não teve tempo de se arrepender. Departamento de música. Os anjos disseram-me que, além de Clarice, há muitos músicos aqui, muitos cantores de coral, muitos pianistas, muitos fanfaristas, muitos cantores gospel. Esse é o departamento deles. Estou pedindo aos cantores do Evangelho ou do coral que vivam em santidade e evitem a fornicação. Amados, no inferno, humanos são tratados como brinquedos por demônios. Eles podem fazer o que quiserem com humanos, especialmente se você é um cristão. É por isso que devemos ir para o céu com nossa família a todo custo. Mais tarde, fomos ao departamento de superstars onde vi Michael Jackson. O que notei sobre essas estrelas é que todos eles tinham a marca da besta 666 na testa, porque estavam em aliança com Lúcifer antes de morrerem. Estavam implorando que as pessoas não ouvissem suas músicas na terra. Lá, eu vi demônios. Eles eram como jogar futebol. Havia 2 times com goleiros, defensores, atacantes. Os demônios estavam realmente usando um humano como bola. Era uma estrela na terra. Ele estava gritando de dor. Não quero que as pessoas escutem minha música. Entre as superestrelas submetidas a esse tratamento estava Michael Jackson. O anjo disse: Gracia, olhe com cuidado. Quando olhei, vi Michael Jackson entre essas superestrelas. Se você assistir aos shows de Michael Jackson, notará que as pessoas estavam em emoções extremas e muitas estavam morrendo como consequência. Os anjos disseram que quando ele estava vivo, ele entrou em aliança com o anjo da morte. Aqui ele está implorando as pessoas para não cantarem suas músicas. E toda vez que as pessoas cantam suas músicas na terra,
Ele é punido e atormentado aqui. Os anjos disseram que muitas de suas músicas levaram muitas pessoas ao inferno. Muitas estão no inferno por causa das músicas de Michael Jackson. Essas estrelas entraram em aliança com os demônios. Eles venderam suas almas ao diabo. Se você tem seus CDs, por favor, livre-se deles. Departamento de falsos profetas e pastores falsos. Havia muitos pastores ocultistas no inferno. Vimos um homem em chamas. O demônio o esfaqueou e o torturou. Ele tinha uma cobra no pescoço. Os dois anjos disseram: Gracia, esse homem era pastor. Então os anjos projetaram a vida desse pastor em um monitor. Esse pastor iniciou seu ministério muito bem no começo, porque ele foi realmente chamado por Jesus. Então, naquele monitor, eu vi na companhia de pastores ocultistas. Ele estava reclamando que sua igreja não estava cheia e que estava meio vazia. Já deveria estar cheia. A Bíblia diz que a má companhia corrompe os bons costumes. Enquanto eu assisti o filme no monitor, vi o pastor fazer um pacto com um demônio. Depois que ele assinou o acordo com o demônio, sua igreja ficou sobrecarregada, cheia de gente. Ficou realmente cheia. Ele abriu muitas filiais enquanto a igreja continuava se expandindo. Mas o pastor não entendeu que o diabo leva mais do que lhe dá. Então, um dia, o pastor ficou doente e foi levado para o hospital. Naquele hospital, o médico notou que sua doença era incurável. Eles fizeram o que podiam, mas não houve resultado. Sabendo que sua doença era incurável, em vez de confessar seu pecado, esse pastor morreu assim sem confessar. Até falhou em dizer à igreja que ele enterrava coisas místicas embaixo da igreja. Então o anjo me disse: Gracia, existem muitos falsos profetas e falsos pastores. Eles são cristãos de bom coração e cristãos de boas intenções. Muitos falsos profetas levaram muitos cristãos ao inferno e eles ainda estão levando muitos ao inferno. Há muitos deles. Por isso que você deve parar de correr atrás de milagres. Você não conhece esses homens e a fonte de seu poder. No que diz respeito a Jesus, a prioridade é uma vida de santidade. Jesus disse: se você mora em mim e minha palavra habita em você, pergunte o que quiser. Pare de seguir esses falsos profetas e não dê a cabeça para eles orarem. E tenha cuidado com o azeite deles. Você deve orar por seu pastor em vez de correr atrás de falsos pastores. Hoje, ninguém ora pelos homens de Deus. As pessoas estão procurando falhas ou pecados neles. Departamento de esposas dos pastores. Há um lugar no inferno para as esposas de pastores e há muitas delas. A maioria delas destruiu as obras de Deus. Essas mulheres sempre discutem e brigam com os pastores, em vez de dedicar tempo para orar por seus maridos. A esposa de um pastor deve ser uma pacificadora, não alguém que acende o fogo em casa. Ela deveria ser uma pacificadora, pois a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma tola derruba. As esposas dos pastores devem buscar a paz em sua casa e orar pelo marido e pela igreja. Também devemos orar pelas esposas dos pastores, caso elas tenham fraqueza, em vez de criticá-las. O departamento de demônios. O inferno é domínio dos demônios, mas há um lugar como o inferno que é o reino deles. Não há humanos por lá. Visitamos o reino dos demônios no inferno. Este é apenas um território de demônios. O anjo me mostrou demônios tendo múltiplos concertos e reuniões de trabalho, onde eles estavam compartilhando estratégias diferentes para atacar cristãos e pastores e suas famílias. Vi muitos tipos de demônios no inferno, todas as cores, todos os tamanhos, todos os tipos. Os vi com seu líder. Percebi que esses demônios estavam em uma reunião liderada por seu líder. Então os dois anjos me disseram: Gracia,
Ouça atentamente o que eles estão dizendo. O príncipe dos demônios perguntou a seus colegas demônios: o que podemos fazer para precipitar mais humanos aqui no inferno? Fiquei surpreso porque o inferno parece estar superlotado, mas eles estão tentando descobrir maneiras de trazer mais pessoas ao inferno. Então, um demônio se levantou na reunião e disse: eu proponho que multiplicássemos filmes pornográficos. Então outro demônio se levantou e disse: acho que deveríamos fazer mais novelas. Outro demônio disse: deveríamos fazer desenhos animados mais violentos para crianças e adolescentes. Filmes de guerra. Os anjos disseram: essas novelas têm origem demoníaca com o objetivo de influenciar os adolescentes, principalmente as meninas. Os demônios dão ideias e inspirações para as pessoas fazerem o mesmo com a pornografia. Quando os adolescentes visitam um cibercafé, estão sempre assistindo pornô. Agora, mesmo nos telefones celulares, até os casais assistem a pornografia sob pretexto de tentar aumentar o amor. Mesmo se você é casado, não pode se lançar em práticas sexuais não naturais, como sexo anal ou oral. Essas práticas são diabólicas e levam para o inferno. Departamento infantil no inferno. Eu vi crianças no inferno. Eu disse a mim mesmo: como é que Jesus, que afirma ser amor, está permitindo que crianças vão para o inferno? O anjo respondeu: a partir do momento em que uma criança pode distinguir o bem e o mal, ele tem que fazer uma escolha. Então eu vi uma criança chorando e dizendo: me arrependo. Não vou roubar novamente. O anjo disse que esta criança está no inferno porque lhe roubou um amendoim de 25 centavos. E a mãe dele não estava feliz e ela o castigou. Mas quando o pai voltou, ele não ficou feliz que o garoto foi punido. Ele o levou no carro. Eles saíram e sofreram um acidente. Ambos morreram e acabaram no inferno. Os anjos disseram: as crianças estão chegando ao inferno por causa dos desenhos animados violentos, dragões e demônios nesses desenhos que os influenciaram a serem rebeldes em relação aos pais. Não tenho palavras para descrever o inferno, está além da imaginação. As pessoas estão pedindo uma segunda chance, mas é tarde demais para elas. No inferno as pessoas estão abusando e insultando Deus pelo que estão passando. Departamento de pessoas com tatuagens. Nós fomos para um lugar onde havia pessoas com tatuagens por todo o corpo. Vi homens e mulheres com tatuagens no peito e nas nádegas. Havia escorpião, flores, dragão, etc. Outros tinham tatuagens nas coxas, outros no quadril e outros em todo o corpo. O que está acontecendo aqui, onde há tatuagem em seu corpo, um demônio vem com uma faca e corta essa parte do seu corpo. Vi pessoas gritando de dor e, depois de alguns minutos, a parte do corpo cortada volta a crescer. Então o demônio voltará e o processo se repetirá. O pior caso é de pessoas que têm tatuagens por todo o corpo. Elas são cortadas por demônios como nós cortamos frutas. O anjo me disse: Gracia, as tatuagens são trazidas ao mundo pelos demônios. É propriedade deles. Amado, a Bíblia disse que tudo que Deus criou é bom. Não há necessidade de tatuagens. Mais tarde, fomos a um lugar onde pessoas que mudavam de tom de pele também eram torturadas. Departamento de aborto. Fomos ao departamento de pessoas que abortaram. Eu vi pessoas que abortaram. Eu vi médicos que realizam operação. Vi pessoas que aconselham a pessoa a fazer aborto. Quando um bebê é abortado, embora vá para o céu, ele ainda está gritando por vingança contra qualquer pessoa que tenha contribuído com esse crime, de uma forma ou de outra, por conselhos, dinheiro e médicos que auxiliam na operação. Há torturas para as pessoas que abortam. Vi o demônio suspendendo a mulher e o homem de pernas para o ar, e eles estavam cortando suas partes íntimas. Meu amado, você deve fazer o que for preciso para evitar o inferno.
porque ali, os demônios podem se dar ao luxo de sujeitar o ser humano a qualquer tortura que desejarem. Também há departamento para pessoas que se masturbam. Pessoas fazem sexo antes do casamento. Você não quer ouvir a punição delas no inferno.